Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo e suas viagens missionárias. Nosso objetivo é descomplicar as viagens e entender as cartas que ele escreveu, o público para quem foi direcionado e saber onde, como, por que algumas coisas aconteceram. Pronto para entrar no contexto? Roda a vinheta aí. Fala, meu jovem, me chamo Vinícius Clark e esse é o seu plano de fundo necessário para entender as viagens de Paulo. Sim, ele que escreveu 13 cartas, quase metade aí do Novo Testamento, passou por 44 cidades em média, fundou igreja, fez discípulo, pregou para muita gente. Então vamos entender na prática como ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Primeira viagem missionária de Paulo. Essa viagem começa com Paulo, Barnabé e João Marcos. Eles que foram enviados pelo Espírito Santo navegaram para Chipre. Chipre é a primeira região a ser visitada. Paulo primeiramente desce a Seleucia, no litoral, para pegar um barco e navegar até a ilha. Paulo, Barnabé e seu auxiliar João Marcos, chegando ali, foram para Salamina, a maior cidade da região, e pregaram o evangelho nas sinagogas judaicas. Depois, atravessaram a ilha em direção à capital Pafos. Foi então que, nesta cidade, eles encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, assim como está escrito lá em Atos 13:6. Chipre era uma província romana. Nomeado pelo Senado romano, o governador era oficialmente chamado de procônsul. Na época, quem ocupava esse cargo era um homem chamado Sérgio Paulo. O governador solicitou um encontro com Paulo e Barnabé, pois desejava ouvir a mensagem que eles pregavam. Entretanto, Elimas, o famoso Bar-Jesus, estava na corte e não queria que o procônsul aceitasse a fé cristã. Então confrontou publicamente os servos de Deus, fazendo de tudo para desacreditá-los perante aquela autoridade. Com o poder do Espírito Santo, Paulo expôs o mau caráter do feiticeiro e predisse uma punição imediata da parte de Deus. Elimas perdeu a visão naquele mesmo instante. E em Atos 13:9, a gente se depara com a mudança do nome de Paulo. Mas calma aí. Muita atenção. Muitas pessoas que viviam no Império Romano tinham um nome de batismo natural de sua terra e cultura, mas também possuíam a versão grega desse nome, ou assumiam um nome latino. Essa era a realidade do apóstolo. Alguns comentaristas dizem que Saulo deu preferência a usar o seu nome romano ao invés do seu nome hebraico, como cortesia a Sérgio Paulo. Porém, não há evidência alguma disso. Outros comentaristas sugerem que talvez isso tenha sido uma escolha de Lucas, o autor do livro de Atos. A ideia é que, ao registrar a conversão do oficial romano Sérgio Paulo, Lucas acabou aproveitando para apresentar o nome gentio de Saulo. Saulo e Paulo são o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. É nessa cidade que João Marcos decide retornar a Jerusalém por conta própria. Apesar da Bíblia não mencionar o motivo que fez tomar essa decisão, tal atitude geraria lá no futuro uma contenda entre Paulo e Barnabé, quando seu nome é figurado para acompanhá-los na segunda viagem missionária. Mas isso é depois. Eles então partiram para Antioquia da Psídia. Na sinagoga da cidade, Paulo pronunciou um grande sermão que chamou a atenção de judeus e gentios. O impacto do evangelho foi tão grande ali que uma semana depois da pregação de Paulo, quase toda a cidade se juntou para ouvir a palavra de Deus. Mas muitos judeus da cidade reagiram com violenta inveja ao crescimento do evangelho entre os gentios da Antioquia da Psídia. Então, eles incitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. E aí, eles partiram para Icônio. Lá em Icônio acontece uma conspiração. E aqui é só uma conspiração mesmo. Na próxima cidade, sim, isso acaba acontecendo de fato. Mas calma aí. Antes disso, em Listra, para onde foram depois de Icônio, eles realizaram uma cura e o povo os aclamou como deuses. Diziam que era Júpiter e Mercúrio. Em outras traduções, Zeus e Hermes. Porém, os judeus chegaram em Listra e apedrejaram Paulo e Barnabé nessa cidade, que mesmo depois do apedrejamento voltaram à cidade e só partiram no dia seguinte. Depois de tudo isso, fizeram o caminho de volta para Listra, Icônio e Antioquia.
A segunda viagem missionária começa com uma contenda entre Paulo e Barnabé. Um se une a Silas e viaja pela Síria e Cilícia. O outro, junto de João Marcos, viaja para Chipre. A tal contenda aconteceu provavelmente pelo fato de Barnabé querer levar Marcos consigo e Paulo não. Então, eles partem separadamente para os seus destinos com novos companheiros. Foi então quando, em sua segunda visita a Listra, Paulo, vendo o desenvolvimento de um jovem chamado Timóteo, o convida para acompanhá-lo. Ali começava uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. Após visitarem igrejas já plantadas, foram pela Frígia e Galácia. Porém, quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Foi nesse momento que Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia que estava de pé e suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. É nessa altura da viagem, antes de ir à Macedônia, que Paulo tem a companhia de Lucas, que se junta a ele em Troade e partem juntos para lá. Então, saindo de Troade, eles navegaram direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. O porto de Neápolis servia a Filipos. Na cidade de Filipos, Paulo plantou uma igreja que foi muito querida por ele. Ali temos o relato da primeira pessoa a ser convertida em Filipos, uma mulher chamada Lídia. Foi lá também que aconteceu a cura de uma jovem adivinhadora que causou o descontentamento dos homens que ganhavam grande lucro com sua prática. Esses homens se revoltaram contra os missionários e isso culminou no conhecido episódio do terremoto. A Bíblia conta que por volta da meia-noite houve um grande terremoto que abalou os alicerces da prisão em Filipos, enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Todos esses acontecimentos se revelaram parte do propósito do Senhor de chamar em sua graça o carcereiro daquela prisão e sua família. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde os crentes estavam reunidos. Em seguida, eles partiram de Filipos em direção à cidade de Tessalônica. O texto bíblico registra que certos judeus, movidos por inveja, incitaram um motim contra Paulo e Silas. Então, os cristãos tessalonicenses enviaram Paulo e Silas para fora da cidade. E foi assim que, depois de uma jornada noturna, os missionários foram parar em Bereia. Os bereanos foram muito mais receptivos que os tessalonicenses. Lucas relata que, enquanto o apóstolo pregava, os bereanos ouviam atentamente a mensagem e conferiam à luz da Bíblia se o que ele estava falando era mesmo verdadeiro. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que o apóstolo estava pregando aos bereanos, eles foram até lá para agitar as multidões contra Paulo. Por causa disso, os cristãos enviaram Paulo para o litoral e em seguida o levaram para Atenas, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia até que também pudessem encontrar com Paulo em Atenas. Segundo Petrônio, um escritor romano que viveu entre 27 e 66 d.C., em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Atenas era uma cidade onde altares, sacrifícios e o templo eram tão comuns quanto as placas de trânsito de uma outra grande cidade. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Alguns filósofos levaram Paulo ao Areópago. Paulo, portanto, fala acerca do altar construído a mando de Epimênides, uma história antiga da cidade, com a inscrição ao Deus desconhecido, que na realidade era o único Deus verdadeiro. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com a Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. A cidade possui esse nome devido a Corinto, filho de Zeus. Ela se desenvolveu devido à sua vasta atividade econômica, isso por conta da sua localização, onde foi possível a construção de dois grandes portos, um do Golfo e outro do Mar Egeu. Também havia um templo de Afrodite na cidade, onde 1000 sacerdotisas, sempre ao entardecer, se ofereciam sexualmente como forma de culto. Foi aqui, na capital da Acaia, onde Paulo permaneceu por 1 ano e meio pregando o Evangelho de Cristo. Paulo, juntamente com Priscila e Áquila, navegaram para a Síria e chegam em Éfeso. A cidade de Éfeso bombava filosoficamente e culturalmente. Era uma cidade muito rica e importante. Paulo chega em Éfeso e encontra um grupo de 12 homens que diziam ser batizados somente no batismo de João. Ele os aconselha dizendo que João batizou para o arrependimento, mas veio um que era maior que João, e todos foram batizados em nome de Jesus. Paulo sobe até a igreja em Cesareia e depois disso desce para Antioquia, visitando todas as assembleias que ele tinha inicialmente formado. E assim, de certo modo, ele uniu a sua obra, Antioquia e Jerusalém. Depois de passar algum tempo em Antioquia, partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os seus discípulos.
E nesse ponto a gente acaba a segunda viagem de Paulo, mas ainda tem coisa pela frente. Temos que falar da sua terceira viagem e muitas outras situações. Por isso, esse vídeo tem parte 2 e você não pode deixar de assistir. É isso. Só se você realmente gostou, você curte o vídeo, pode comentar aqui também o que você achou e já aproveita para enviar para a galera do estudo bíblico, aquele amigo também que está lendo Atos, só envia. Mas é isso. Muito obrigado por assistir e ter embarcado nessa viagem com a gente. Muito bem, a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.